Você quer emigrar para alguma província do Atlântico? Olá pessoal, meu nome é Rafa Sartin e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o Atlantic Immigration Pilot Program, que é o programa de imigração para as províncias do Atlântico, aqui no Canadá. Se o seu interesse é emigrar para Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island ou Newfoundland and Labrador, pode ser que esse seja o melhor programa para você. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre esse programa. Esse programa foi lançado em 2017, uma parceria do governo federal com as províncias do Atlântico, por um período de apenas 3 anos. No entanto, o governo acabou de anunciar que o programa será estendido por mais 2 anos. Vai estar em vigor até dezembro de 2021. O intuito desse programa é aumentar a população nessas províncias, desenvolver a economia e aumentar a mão de obra qualificada nessa região do país. Esse programa não faz parte do Express Entry e ele não funciona com o sistema de pontuação. Ele é por ordem de chegada, ou seja, as aplicações são processadas na mesma ordem que elas são recebidas. O programa é dividido em 3 categorias: o Atlantic High Skill Program, Atlantic Intermediate Skill Program e o Atlantic International Graduate Program. No vídeo de hoje a gente vai falar só das 2 categorias destinadas a trabalhadores. A gente não vai falar sobre a categoria de estudante, porque ela é específica para pessoas que recentemente moraram e estudaram em alguma dessas províncias, ok? Então, antes da gente seguir em frente com os detalhes desse programa, a gente precisa falar sobre o NOC. O que é o NOC? O NOC é o National Occupation Classification, que é o sistema em como o Canadá classifica todas as profissões. Então você precisa saber em qual NOC a sua profissão se encaixa. As profissões são classificadas de acordo com o nível de educação e treinamento requerido para que a pessoa possa exercer aquela profissão. Por exemplo, NOC 0 significa cargos de gerência. O NOC A são para pessoas com treinamento universitário, ou seja, pessoas que possuem um bacharelado, que estudaram 4 anos numa universidade para tirar o diploma e começar a exercer a profissão, como, por exemplo, arquiteto, advogados, médicos. O NOC B seriam profissões que exigem um ensino técnico para que você possa exercê-la, encanadores, eletricistas. O NOC C seriam profissões que você ainda precisa de um determinado treinamento, mas não necessariamente de educação, como, por exemplo, motorista de caminhão. Você precisa ter um treinamento para dirigir o caminhão, mas não necessariamente ter uma credencial de uma universidade. E também tem o NOC D, que seria um trabalho mais braçal, um trabalho que você não precisa de treinamento ou educação para exercer aquela função, que você aprende na hora ali fazendo, como, por exemplo, estoquistas, caixas, faxineiras. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser descobrir qual é o seu NOC, qual é o NOC da sua profissão. No programa de hoje a gente vai falar em NOC 0, A, B e C, ok? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada quais são os critérios de seleção desse programa. Job offer, experiência de trabalho, idioma, comprovação financeira e educação. Para participar desse programa, você precisa ter uma oferta de emprego de um empregador designado pelo governo em alguma dessas 4 províncias, tá? Então não pode ser qualquer empregador que esteja em uma das províncias. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também a lista de empregadores designados de cada província. Tem que ser uma oferta de emprego full-time, tempo integral, por pelo menos 1 ano. Não precisa necessariamente ser na mesma área que você trabalha no momento. O importante aqui é, você tem que mostrar que você é qualificado para exercer aquela profissão de acordo com os requerimentos do NOC daquele cargo. Por isso que é importante o NOC. Eu vou dar um exemplo aqui de uma profissão que eu escolhi e fui lá no link para descobrir o NOC, onde você vai ter acesso aos requerimentos daquele cargo. Aqui embaixo você encontra quais são os requerimentos para exercer aquela profissão. O cargo que for a oferta de emprego que você receber, você precisa conferir no NOC se você atinge os requerimentos para exercer aquela profissão. Então aqui que diferem as 2 categorias. Na categoria High Skill,
a oferta de emprego tem que ser no NOC 0, A ou B. Na Intermediate Skill, pode ser 0, A, B ou C. O próximo critério de seleção seria a sua experiência de trabalho. Você tem que comprovar pelo menos 1 ano de experiência de trabalho nos últimos 3 anos. Ou seja, tudo que aconteceu há mais de 4 anos atrás não conta para esse programa. Esse 1 ano de experiência de trabalho não precisa ser contínuo. Você pode ter trabalhado 6 meses, ficou 6 meses parado, daí trabalhou mais 6 meses, contanto que deu um total de 1 ano nos últimos 3 anos. Tempo integral ou o equivalente em horas trabalhadas. Ou seja, 30 horas por semana vezes o número de semanas por ano, você tem que comprovar 1.560 horas trabalhadas naquela função nos últimos 3 anos. Como você comprova essa experiência? Com cartas dos seus empregadores. Se a sua experiência de trabalho for NOC 0, A ou B, você vai para a categoria High Skill. Se a sua experiência de trabalho for no NOC C, você vai para o Intermediate Skill. Alguns fatores importantes com relação à experiência do trabalho para esse programa. Você não precisa estar trabalhando no momento em que você aplica. Você pode estar desempregado, contanto que você consiga comprovar esses requerimentos. Período de trabalho autônomo não conta, não qualifica como experiência de trabalho para esse programa. Experiência de trabalho obtida enquanto você estava estudando no Canadá conta, contanto que não exceda o número de horas permitidas na sua Study Permit. Próximo critério, educação. Você vai precisar da equivalência das suas credenciais da educação do Brasil. A equivalência do seu diploma ou certificado da instituição de ensino que você estudou. Eu vou colocar no link do vídeo aqui também as opções de empresas que fazem essa equivalência das credenciais. Ou se você tem um diploma ou certificado aqui do Canadá, aí você não precisa fazer equivalência. É importante lembrar que a equivalência do diploma é válida somente por 5 anos. E para médicos e farmacêuticos, essas duas profissões exigem um relatório extra que precisa ser apresentado, além da equivalência do diploma. O próximo critério seria o idioma. No resultado do seu IELTS, você tem que atingir CLB Level 4. Essa tem que ser as notas que você tem que atingir para qualificar nesse programa. Reading, você tem que tirar 3,5. Writing e o Speaking, você tem que tirar 4. E no Listening, 4,5. O nível de inglês requerido por esse programa é bem mais baixo do que a maioria dos outros programas de imigração. Isso aqui seria um inglês bem intermediário. Deixa eu lembrar que o resultado do seu IELTS é válido somente por 2 anos. E tem que ser o IELTS General, não o Academic. Próximo critério, comprovação financeira. Essa é a tabela com os valores que você deve comprovar de acordo com o número de pessoas da sua família. Você tem que comprovar que você possui fundos suficientes para sustentar você e a sua família. O número de pessoas da sua família tem que incluir as pessoas que você sustenta, mesmo que elas não estejam imigrando com você. Então, por exemplo, se você tem um filho do primeiro casamento que vai ficar no Brasil, você casou de novo, está imigrando com a sua esposa e o seu outro filho, você tem que incluir o filho do primeiro casamento também. Essa comprovação financeira é feita através de extratos bancários. Você não precisa comprovar fundos se você já estiver atualmente no Canadá, trabalhando no momento com uma Work Permit válida. Tá, esses são todos os critérios de seleção, mas como funciona? A primeira etapa é conseguir a oferta de emprego do empregador designado. Lembrando que não é porque o empregador está na lista que significa que este empregador está contratando no momento. Até o presente momento, existem 1.896 empregadores designados que podem contratar através desse programa. Se você der uma olhada na lista dos empregadores, você vai ver que você pode encontrar empregadores nas mais diversas áreas e setores. Tá, mas como eu consigo essa oferta de emprego? Você pode se cadastrar e criar o seu perfil no Job Bank do governo do Canadá. O link também está na descrição do vídeo aqui. Ou você pode entrar diretamente no site de cada província para dar uma olhada nas vagas que estão oferecendo no momento. O link também está na descrição do vídeo. Lembrando que New Brunswick é a única
província oficialmente bilíngue do Canadá, então pode ser que o francês seja exigido para algumas vagas. A segunda etapa, depois de você conseguir uma oferta de emprego, o seu empregador vai te conectar com uma organização que vai elaborar um settlement plan para você e a sua família. O que é isso? Essa organização vai basicamente montar um plano e listar todas as necessidades que a sua família tem e como elas serão atendidas para garantir que você tenha um estabelecimento na nova comunidade bem-sucedido. Essa agência e até mesmo o seu empregador vai se comprometer a te auxiliar com, por exemplo, achar uma escola para os seus filhos, te ajudar com transporte, a achar uma acomodação, te guiar no acesso aos serviços públicos, para você fazer o seu Social Insurance Number, para você fazer o seu Health Card. A próxima etapa, depois que o seu Settlement Plan estiver pronto, a província vai emitir um certificado de apoio à sua oferta de emprego. Você vai receber pelo correio um Certificate of Endorsement da província e você vai anexar esse documento à sua aplicação. Essa etapa é feita pelo empregador, mas você tem que saber que você não pode mandar a sua aplicação enquanto você não tiver essa carta da província. Depois que todos esses seus documentos já estiverem prontos e você tiver passado por essas etapas do processo, você está pronto para enviar a sua aplicação para a residência permanente. O tempo de processamento da aplicação nesse programa é de 6 meses ou menos. Tá, daí você deve estar pensando, os empregadores vão esperar 6 meses para eu chegar lá e começar a trabalhar para eles? Cada caso é um caso. Alguns empregadores vão. Em caso de urgência para preencher a vaga e começar a trabalhar o quanto antes, você vai poder aplicar para um Work Permit e vir para o Canadá, contanto que você se comprometa a aplicar para residência permanente em até 90 dias. Uma coisa importante nesse caso, se o seu cargo for NOC 0A ou B, o seu marido ou esposa pode aplicar para um Open Work Permit e vir com você. Se o seu cargo for NOC C, o marido ou a esposa não pode aplicar para um Open Work Permit. Agora que a gente analisou todos os critérios de seleção, todos os documentos, todas as etapas do processo, vamos falar das vantagens desse programa. A primeira grande vantagem é que a Job Offer não precisa ser LMIA. O que é LMIA? LMIA é Labor Market Impact Assessment. É um processo que empregadores precisam passar para que possam contratar estrangeiros para preencher vagas. É um processo bem trabalhoso e eles precisam anunciar a vaga por 4 semanas e provar que não teve nenhum canadense ou residente permanente qualificado que se candidatou para preencher aquela vaga, justificando que ele possa contratar alguém de fora do país. Nesse programa, não precisando passar por esse processo, eu acho que facilita muito mais a contratação de pessoas que estão ainda aí no Brasil. Outra vantagem é que esse programa aceita NOC-C, tanto experiência de trabalho quanto a oferta de emprego. Outra vantagem, esse programa exige apenas um inglês intermediário. A comprovação financeira desse programa é baixa, o processamento é super rápido, 6 meses ou menos, é o mesmo tempo que leva o Express Entry, e também existe a possibilidade de você vir para o Canadá antes, se for o caso da Work Permit que eu acabei de dizer. Uma outra coisa super legal desse programa é o Settlement Plan, que você vai ter aí um suporte do seu empregador e de uma organização especializada em ajudar imigrantes a se estabelecerem na nova vida do Canadá e não tem que se preocupar com pontuação. Então, se você não tem ponto suficiente ou se você está preocupado semana que vem a média de corte vai subir, vai abaixar, você não ter que se preocupar com pontuação é uma coisa muito legal também. Eu sei que as províncias do Atlântico geralmente não são a primeira opção de muitos dos brasileiros, porque é realmente um estilo de vida mais pacato, mas também sei que existem muitas famílias que buscam exatamente isso na vida nova no exterior. Eu realmente adoro esse programa, eu acho ele muito interessante. Apesar dele não ser um programa muito popular, eu acho que ele pode se encaixar para muita gente. Se você achou interessante e te despertou um interesse, a primeira coisa que eu recomendo a você fazer é ir pesquisar sobre as 4 províncias do Atlântico, veja como é a vida lá, se é o tipo de coisa que você acha que se encaixa no seu plano Canadá. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like esperto.
Pra quem ainda não segue, segue a gente lá no Instagram. Eu sempre tô mostrando um conteúdo diário e você pode ajudar a escolher o tema do próximo vídeo. E logo mais eu tô de volta com um novo programa de migração pra você.